aqui a live, porque tem alguns irmãos que não têm um aplicativo e estão acompanhando pela live, tá bom? Tá bom. Hoje nós vamos tentar do capítulo 4. Amém. Vamos lá. Deixa eu pegar o esboço aqui. Tá tudo certinho. Glória a Jesus. Vai curto o capítulo. Tassiane já tá, a Vanessa já tá, a Fátima chegou. Dá um tempinho, a gente já começa já. Amém. Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que a bênção de Deus possa estar sobre a vida de cada um de nós e possamos escutar a presença de Deus gloriosa na nossa vida. Eterno Deus e soberano Pai que está nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de infinita bondade e de toda graça, estamos diante de Ti para servir o Senhor com interesse de coração. Agora, Senhor, os alunos que estão chegando para este momento possam estar diante de Ti servindo o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acabando a carga aqui. Não posso carregar aí? Está carregando, beleza. Carregando. Glória a Deus. Enquanto o pessoal vai chegando, né? Enquanto o pessoal está chegando aí, né? Vamos ver quem que já está aí. Já tem algum pessoal aí. Natália já está aí. Vão compartilhando aí na live vocês também. Hoje é o último capítulo do livro de Malaquias e a gente veio discutindo ele há 5 dias. As 2 semanas que passou, nós começamos no capítulo 1, dividimos o capítulo 1, depois fomos para o 2, dividimos o 3 em 2 partes, para que se entendesse a completude do capítulo 3, e agora nós vamos entrar no capítulo de número 1, para finalizar o livro de Malaquias. Mas aos que estão aí já, se quiser ir anotando, pode ir anotando, porque é só relembrar vocês o que a gente já passou, né? Deus tinha feito algumas perguntas ao seu povo e Deus tinha escutado as desculpas esfarrapadas que cada um do seu povo deu ao Senhor neste exato momento das perguntas. Então, quais são as perguntas que eles devolveram ao Senhor em forma de resposta, Dani? Ou seja, Deus fazia perguntas e eles devolviam para o Senhor em forma de resposta. No capítulo 1, versículo 2, ele pergunta assim: em que nos tem amado? Depois, no mesmo capítulo 1, eles perguntam ao Senhor: em que desprezamos o teu nome? No capítulo 1 também, versículo 7, eles perguntam: em que havemos profanado? Depois, no capítulo 2, eles perguntam: por que não olhas e nem aceita com prazer as nossas ofertas? Em que o enfadamos? Em que havemos de tornar? Em que te roubamos? Que temos falado contra ti? Foram essas
as perguntas que Deus tinha feito a eles. No segundo plano, Deus tinha dito a eles dentro da sentença e tinha mostrado a eles o porquê da sentença. Primeiro, é porque eles achavam, o povo de Israel achava que Deus era injusto, ou seja, qualquer um que faz o mal passa por bom diante aos olhos do Senhor. E todos nós sabemos, inclusive o povo de Israel, sabe que não é isso. Às vezes acontece de ser demorado por dois motivos. Eu queria que vocês escrevessem aí. Às vezes acontece de ser demorado por dois motivos. Primeiro, Deus está dando uma oportunidade para que a pessoa se arrependa. E aqui tem uma encruzilhada. Aqui tem uma coisa muito importante da gente discernir logo de cara. Primeiro, ele está dando oportunidade para que a pessoa se arrependa. Segundo, é porque ele não se importa mais com essa pessoa. Ele os entregou para desejos perversos. O livro de Romanos, capítulo 1, trata disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Deus não está vendo, Deus não vai julgar, Deus não está levando isso em consideração, Deus não está levando isso em conta. Não é verdade. Então, muito esperto nessa encruzilhada aqui, que você pode ser pego de surpresa se você estiver em ato delitoso contra o Senhor. A segunda coisa, eles estão chamando Deus de imoral, né? Dizendo que Deus gosta das pessoas que fazem as coisas erradas. Nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. E o povo de Israel estava colocando Deus nessa pauta, nessa situação. Chamaram Deus de omisso, né? Onde está Deus que não julga todas as coisas? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode faltar com esse respeito com Deus. Parece que Deus não está vendo nada. Não, Deus está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Sabe? Você já viu situação igual na sua casa com a sua mãe, né? Quando você era criança. Ou você, mãe, agora. Parece que a mãe não está vendo, mas a mãe viu tudo. É só uma questão de dias ela vai acertar a criança, ou era só uma questão de dia, ela chamava a gente para uma conversa. Então, mãe vê tudo. E Deus vê muito mais. Então, eles estão tratando Deus como se Deus fosse omisso a toda a situação que está acontecendo no meio do povo de Israel. Agora, Deus chama eles para dizer que haverá o dia do juízo, e o juízo será inesperado. Quero que você escreve aí, pega aí, escreve no seu caderninho ou na sua Bíblia. O juízo de Deus vem numa hora que ninguém espera. Ele é inesperado. O dia do juízo também é inevitável. Quando você menos perceber, Jesus chega para julgar, e isso será inevitável. E também não tem como escapar. Ele é no momento que ninguém se espera, não tem como evitar, e também não tem como você sair fora. Terá que enfrentar. Então, preste muito atenção na sua vida, porque ao final do livro de Malaquias, nós temos que aprender com os erros de Israel, e nós temos que aprender, a partir disso, a sermos compromissados com o que Deus propõe para nós como servos deles. De servos de serviço, servo de estar, servo de viver para a glória do nome dele. Nós vamos, então, adentrar nos capítulos que se sucedem e vamos finalizar o livro de Malaquias. Vamos lá, Dani. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: porque eis que aquele dia vem, ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está
e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, que são estatutos e juízo. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Note bem que agora o Senhor está finalizando o juízo, a sentença. Ele veio para trazer para o povo de Israel uma sentença. E ele começou no capítulo 1 essa sentença. E agora ele está dizendo que haverá um dia em que o Senhor virá como fogo consumidor. E como fogo consumidor, ele vai destruir raízes e ramos. Ou seja, se deixar a raiz, ela pode nascer novamente. No livro de Jó, está escrito que haverá esperança para a árvore que é cortada e deixa a raiz na terra. E ele está dizendo que no juízo vai ser um fogo consumidor. Até porque nosso Deus é um fogo consumidor. Não permitirá Deus, naquele dia do juízo em que ele trará sobre Israel e todos os homens que pecam contra ele, ele vai exterminar raiz e ramo. Isso ele quer dizer que os ímpios serão completamente apagados, destruídos, banidos. A memória e posteridade dos ímpios serão destruídos. Não vai ficar nenhuma geração, nenhuma semente dos ímpios no dia do Senhor. E isso é uma coisa que não tem como mudar. Pode orar quem quiser, jejuar, dizimar, ofertar, porque não vai mudar. O dia do Senhor será um dia abrasador. O dia do Senhor será como o fogo do ourives, que vem para purificar. Os ímpios serão arrancados, e os justos ficarão para sempre com o Senhor. É isso que ele está querendo dizer. Ele também está querendo dizer que os soberbos serão condenados. A soberba é um instrumento ou um sentimento que pode ficar tempos e tempos escondido atrás de um coração, de uma vida, de uma alma. A pessoa pode usar máscara para esconder a sua soberba por muito tempo. E nós nunca vamos descobrir que essa pessoa, ela é soberba, que ela é arrogante, que ela é prepotente e que ela não tem nenhum senso de humildade em seu coração. Ela pode até, perante nós, os homens, dar ciência a nós pelas suas atitudes de que são humildes. Mas quem vai arrancar essa máscara, tirar essa podridão e mostrar que nunca foi isso, é o dia do juízo, aonde nós vamos ver Deus julgar a tudo aquilo que está no coração dos homens. Mas Deus vai julgar o segredo do coração dos homens.
Deus não vai julgar as aparências. Deus não vai julgar aquilo que nós conhecemos. Ele vai julgar aquilo que nós, ou seja, não estamos vendo. O sentimento de um coração mascarado. Os que cometem perversidades, eles serão condenados. Perversidade fala de uma vida desregrada, de desobediência afrontosa e de descalabro moral. Vivemos o reino do hedonismo, do prazer. Mas essa geração que só pensa no agora vai ter que comparecer um dia diante de Deus e vai prestar conta de cada atitude que tomou na sua vida. É isso que Deus está falando no versículo 1 para o povo que estava distanciado dele. E ele estava transformando tudo o que eles tinham de bom, de bênção, em maldição. E em cima disso, Deus estava dizendo: no dia em que o Senhor vier para julgar as nações, eu vou tratar do sentimento oculto aos corações. Então, quando a gente lê na Bíblia que Deus conhece todas as coisas, Ele conhece. E Ele vai chegar lá. A outra coisa que me chama a atenção é o versículo 2. No versículo 2 ele diz, mas para vós. Ou seja, vocês lembram que eu disse, acho que foi na segunda ou na terceira, quarta aula, eu disse que é possível, gente, no meio de pessoas que não estão a fim de servir ao Senhor, aparecer aqueles que estão a fim de servir o Senhor. Aparecer aqueles que querem estar perto do Senhor. Aparecerem aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. E eu vou falar uma coisa para você. Grave isso na tábua do seu coração. No sentimento mais profundo da tua alma. Deus não quer que nós saiamos colocando na nossa testa, dizendo, servimos ao Senhor. Mas Ele quer que nós escrevamos isso na tábua do nosso coração. É lá que Ele faz a leitura de quem nós somos. É lá que Ele conhece os nossos sentimentos. Fora é só carcaça. Fora é só aparência. E Deus conhece as pessoas que são realmente humildes de coração. Humildade não é aparência. Humildade não é voz mansa. Às vezes você pode ouvir uma pessoa falar um pouco mais alto, mais áspera, mas na convivência dessa pessoa você vai ver que ele é uma pessoa humilde. Não é arrogante, não é soberbo, não é prepotente. Como você pode também ouvir essas pessoas de fala mansa e ser de uma arrogância por completo, ser de uma soberba insondável, ser uma pessoa totalmente ao contrário daquilo que a gente vê. Porque o tempo que vocês passam comigo, ele é muito pouco. Não dá para vocês terem noção do que é a minha arrogância e do que é a minha humildade. Só duas pessoas, ou duas categorias, ou dois sentimentos, podem fazer uma análise de quem eu sou. O primeiro é indiscutível, é Deus. Ele conhece eu na essência. Por que ele conhece eu na essência? Porque ele me formou. No ventre da minha mãe, ele já escrevia quem eu ia ser. Então Deus me conhece na essência. Ele não conhece eu só por fora. Ele conhece eu também na essência. E o segundo segmento, o segundo tipo de pessoas que me conhecem são os meus próximos. No caso, no exato momento, é a minha esposa, 30 anos comigo, sabe quem eu sou, sabe o que eu gosto, sabe o que eu penso, sabe quando eu estou na arrogância e sabe quando eu estou na humildade. Em segundo plano, eu tenho uma filha que vai fazer, o ano que vem, nesse ano ela já fez 28, e ela conhece eu há 28 anos. Ela sabe o que eu penso, ela sabe o que eu gosto. E no outro plano, tem o meu menino que tem 15 anos que está conhecendo eu. E esse rapaz de 15 anos, ele está dando uma sorte, porque ele não conhece eu na imaturidade. Ele conhece eu a partir
de algumas experiências e madureza que chegou no meu coração. Então, as pessoas que convivem comigo, elas têm plena consciência do que é arrogância em mim e o que é humildade. Então, a gente tem que tirar essa falsa modéstia nossa. Nossa, fulano é arrogante. Nossa, fulano é humilde. Conviva. Eu tinha um pastor, professor de armatiologia, estudo sobre o pecado, o pastor João Jaime Inácio, e ele dizia assim: só posso conhecer depois que eu andar um tempo junto. Então, é muito importante isso, essa construção do que é humilde e do que é arrogante. A gente precisa aprender. Mas tem algumas pessoas que vai escapar dos nossos olhos. Nós nunca vamos saber se ele é arrogante ou se ele é humilde. Mas no dia do juízo, ninguém vai escapar. E quando eu falo que é de coração, gente, olha aqui para mim, não se dispersa. Quando eu falo que é de coração, porque o modelo é esse. O que foi que Jesus disse? Jesus disse o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde do quê? De aparência? Não, de coração. Então, note que há uma falácia quando se quer julgar uma pessoa se é humilde ou se é arrogante. Deixa Deus fazer isso, porque Deus sabe tirar a máscara na hora certa. E o dia do juízo vai ser para isso. Só que a Bíblia está dizendo, né? A Bíblia está dizendo que para nós os justos, para nós que tememos o nome do Senhor, para nós que servimos o Senhor, em meio a este povo que não serve ao Senhor, que é só aparência, está dizendo assim: haverá recompensa, haverá salvação, haverá justiça, haverá sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E eu tenho um pensamento que não é meu, esse pensamento, mas eu vou ler ele para você. A maior recompensa do justo é o próprio Deus. A maior recompensa minha é eu um dia ser avaliado, ser julgado e ser justificado pelo próprio Deus. Ele é a maior herança que eu tenho. Eu não tenho outra herança. A minha herança é Deus. O meu propósito é Deus. A minha finalidade é Deus. A minha terminalidade é Deus. A construção da minha eternidade é Deus. O que vai acontecer comigo de agora até o final da minha vida terrena e o início da minha vida celestial é Deus. Então, a maior recompensa é essa. E Deus será para nós, naquele dia glorioso, o nosso sol da justiça. E o que o sol faz, irmão? Quando o sol chega pela manhã, ele ofusca, ou seja, ele afasta as trevas da noite, leva para longe a escuridão e faz clarear tudo aquilo que está à nossa volta. Então, um dia haverá para mim e para você o sol da justiça. O nosso Deus é o nosso sol e é o nosso escudo. Ele será a nossa eternidade. E trevas e medo nunca mais estará diante de nós. O pecado não nos afligirá mais. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. E Cristo mesmo será a nossa fonte. Faltando 10 minutos para encerrar, eles já me avisaram. Deixa eu ir então para o versículo 3. Se cair, já sabe, né? Vocês fazem de novo aí, volta para mim, certinho? Vamos lá. Versículo 3. Aos que estão chegando aí, os irmãos que estão lá em São Luís do Paraitinga, irmão Joel e Ziza, é uma classe de irmãos da congregação do Cícero Prado, e hoje nós estamos finalizando o livro de Malaquias. Versículo 3. Os justos não apenas receberão a libertação do aprisionamento, mas também completo triunfo sobre os inimigos. Os mesmos que oprimem nós hoje verão de forma amarga, de forma dura,
a vitória é nossa e eles não terão isso, porque eles serão apenas cinzas debaixo dos nossos pés. Versículo 4. Devemos lembrar do propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Vamos lá, versículo 4. Lembrai-vos da lei. Qual é o propósito da lei de Moisés? Aponta para nós Cristo como Salvador. Esse é o propósito. Que em Cristo nós somos salvos. Só nele nós temos resgate da vida eterna. Só nele nós temos o perdão do pecado. Devemos também lembrar da autoridade da lei, ou seja, estatutos e juízos, aonde se fazermos o certo tem bênção e se fizermos o errado tem maldição. Agora, vocês já notaram o quanto Deus respeita Moisés? Não notou? Note o quanto Deus respeita Moisés. Moisés está morto, já tem quase mais de 1.500 anos que Moisés já está morto. Olha só a dinâmica de Deus para Moisés. Ele diz assim, olha, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. A importância da gente ser respeitado por Deus. Moisés, a despeito de tudo e de todos, nós sempre vamos encontrar Deus respeitando ele como servo. Ou seja, alguém que até o último momento, acertando ou errando, serviu ao Senhor. Gente, é muito importante ser servo. Tem muita gente querendo ser dono da igreja, dono dos crentes, dono da razão, dono de tudo, dono de todos. Não vai ter nenhum respeito, nenhum respaldo de Deus. Quando nós aceitarmos a proposta de sermos servos do Senhor, então algumas coisas mudarão na nossa vida. Aceite a proposta de servo, e o servo ele é obediente ao seu Senhor. Então eu fico tão maravilhado quando eu chego nesses pedacinhos assim, e eu vejo Deus tratando com respeito Moisés. O respeito que Deus tem por Moisés. Então, a autoridade Deus respeita. E também devemos lembrar da recompensa. Vai ter recompensa para quem faz o certo e vai ter consequência para quem faz o errado. Vivemos numa geração totalmente analfabeto de Bíblia. Falo isso sem nenhum medo de errar. Vivemos um tempo em que as pessoas desprezam a palavra de Deus. Tá? Vivemos um tempo em que ela é substituída com qualquer outra coisa e com isso se tornamos desobedientes por não conhecermos as Escrituras. Nós estamos numa geração que Deus está, através desse tempo de angústia, de aflição, trazendo para a manutenção e o respeito à sua palavra. Mas eu digo com dor no coração, e já é discussão minha para quem conhece eu há muito tempo. Encostaram os mestres, os homens que têm uma palavra de sabedoria nos nossos templos, os que são ensinadores, foram colocados na prateleira e foram usando nesses últimos anos os analfabetos de Bíblia. Falo isso sem nenhum medo de errar. E daí chegamos aonde nós estamos. Um povo que não consegue entender o que está lendo. É um povo que vai pecar contra o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, e que possamos ouvir a palavra, né? Porque a palavra, ela é o único lugar em que nós encontramos o Senhor, e nós somos convidados a voltar para a palavra. Eles perguntaram para o Senhor, em que nós tornaremos? Tornar-se ao Senhor pela palavra.
E prova está que quando termina o livro de Malaquias, eles ficaram 400 anos sem ouvir um profeta. Eles ficaram 400 anos sem saber o que era Deus falar com eles. Não podemos esquecer da palavra escrita de Deus. Não podemos. Não podemos colocar de lado a nossa ferramenta de conhecimento de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Ô Dani, quantos minutos tenho? Acho que uns 5 minutos, pastor. Você já não quer... Tá certo. Então, aos que chegaram depois, eu vou voltar à introdução, vai fechar o canal, depois abre o canal novamente e aí a gente vai no versículo 5 e 6 para estarmos finalizando. Eles estavam questionando em que nos tem amado, em que desprezamos o teu nome, em que te havemos profanado, por que não olhas e nem aceita com prazer as nossas ofertas? Em que enfadamos? Em que havemos de tornar? Em que te roubamos? E que temos falado contra ti? Esta era a situação de Israel. Um povo que se distanciou do Senhor. Um povo que foi para longe de Deus. Devemos pensar se nesse tempo nós não estamos fazendo isso, né? Eu estou com um temor. É um temor meu. Não estou julgando ninguém. E nem quero julgar. Não é a minha função julgar. A minha função como pastor é acreditar em você. E acreditar que você faz a coisa certa. Eu vou voltar a repetir. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para ver os meus defeitos e corrigi-los. Mas sabe qual é o meu maior temor nessa crise de pandemia? É que alguns só estão com medo de morrer. Alguns só estão com medo de perder o emprego. E alguns só estão com medo de perder a boa vida que tem. Ou ter que enfrentar a morte dentro de casa de um ente querido. Nas demais coisas, quando passar isso, vão voltar tudo normal. Vão desprezar a palavra, vão desprezar o culto, vão desprezar a oferta, vão desprezar a ceia, e vão voltar tudo normal. Deus queira que não. Deus queira que eu esteja errado. Deus queira que você esteja com o temor do Senhor. Que abraçar a oportunidade que Ele vai nos dar depois dessa pandemia. Porque Ele está nos dando uma oportunidade. Ele está dando uma chaculejada. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Porque em breve as coisas mudarão. E eu tenho esse temor comigo. De que pessoas não mudaram nada. Só está escondendo a casca. Já vão voltar no normal. E eu quero que o Senhor me dê vida, saúde, para mim estar próximo de vocês e dizer para vocês, eu falei isso para vocês. Pessoal que está na live, eu vou abrir aqui o segundo módulo para a classe, que eles estão pela WhatsApp, e eu estou aproveitando, vocês que estão chegando aí, escreve o seu oi aí, o seu a paz do Senhor, e aí quem sabe, se der tempo, eu mando um abraço para você, e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Vou abrir aqui o segundo módulo, tá? Deixa eu ver se deu certo aqui. Eu não sou... deu certo. Eu não entendo nada de internet. Se não for a minha filha Izzy Mariane Mendonça do Santo Ferreira da Silva de Abreu, e eu não consigo nada disso, né? E também se não for meu menino Kainan, colocar para carregar aqui, até para carregar eu não tenho essa habilidade. Mas eu estou gostando dessa aproximação minha com a rede social e estou pegando gosto, viu? Estou pegando gosto. Eu estou falando bravo nas lives livres, né? Essa aqui já não pode falar, não. Aqui tem que
Tem um esboço aqui, a irmã Janete está ali olhando para ver se eu não saio fora do esboço. Vocês não sabem, irmã. A irmã Janete não é fácil, não. Ela vai para cima que quando eu saio fora do esboço. E ela é bênção. E aí vai ser bênção de Deus, né? Deixa eu abrir aqui para eles, né? Vou abrir aqui para eles. Deu certo aí, Dani? Deu, amém. O pessoal já está aí ou não? Tá sim. Vamos lá então. Mas então eu estava falando que o meu temor, é meu temor, por favor, não estou julgando ninguém. Eu estou temeroso, no sentido de que pessoas só estão esperando passar isso aí para voltar no estado normal. Desprezar culto, desprezar pastor, desprezar compromisso com igreja, com Bíblia, com oração, com família, consigo mesmo, né? Tem gente que não. Depois eu quero estar vivo para falar isso aí. Quero estar vivo. Só quero estar vivo depois, tá? Agora, se Jesus vier buscar eu, não tem problema. Vocês vão ver essas coisas. Vamos lá. Versículo de número 5. A segunda parte agora, então, diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias. De quem que ele está falando quando ele fala do profeta Elias? Ah? Eis que eu enviarei o profeta Elias. Ele converterá o coração dos filhos ao pai. Né? Ou seja, Deus enviou alguém semelhante a Elias para preparar o caminho do Senhor Jesus. Voltamos ao capítulo 3. Lembra o capítulo 3? Vocês lembraram? Voltamos ao capítulo 3. Quem é esse? Que vem como o Elias do Novo Testamento. É um ministro divinamente comissionado, abençoado em toda a proposta que foi lhe dada e confiada, aprovado por Deus e com resultados satisfatórios. Então, quem é Elias? Elias é a figura de João Batista, que no tempo em que João chega, havia uma apostasia. O povo estava completamente distanciado de Deus, longe do caminho do Senhor. Então, João Batista vem preparando o caminho. Né? E aí, João Batista veio com o poder de Elias. E qual era o poder que Elias tinha? Era o poder da palavra. Lembra que um dia Acabe disse, tá chegando aí o perturbador de Israel. Eu falei, eu? Manda falar para ele que o perturbador de Israel é ele, a mulher dele e toda a casa dele. Então, era um homem que as suas palavras eram fortes, contundentes. Lembra que eu disse para nós não julgar uma pessoa por palavra forte ou contundente? Tenta entender uma pessoa assim. Tenta entender ela. Às vezes, amados, a gente despreza as pessoas que estão com a palavra da verdade e a gente vai atrás dessas falas mansas, dessas falas molinhas. O Brasil está passando a limpo. As famílias estão passando a limpo. A igreja está passando a limpo. O ministério está passando a limpo. Vai por mim e vai pela palavra. Então, João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor. E João Batista também era pesado de língua. Ele pregava assim. Já pensou João Batista pregando no nosso culto, irmão? Nós íamos embora. A gente fala, a gente não vai mais nessa igreja não, pastor duro. Ele falava assim para os seus ouvintes. Raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. E deixa eu falar uma coisa para você. João Batista não ia atrás de ninguém para ouvir ele, não. Deixa eu falar isso para você. João Batista está no deserto. E as pessoas iam lá no deserto ouvir João Batista pregar.
Hoje nós invertemos, né? Um obreiro que tem uma palavra dinâmica, sisuda, exortativa. E eu disse exortativa, eu não disse gente grossa, mal educada, que não, o que vive não prega, o que prega não vive. Não disse isso. Eu disse pessoas que têm autoridade para nos corrigir. Note bem, João Batista, ele não corria atrás de ninguém para... As pessoas iam até ele lá no deserto para ouvir a boa palavra de arrependimento de João Batista. E não morreu ninguém. Não morreu ninguém. Muito pelo contrário, encontraram o caminho do arrependimento. Então, note comigo aqui, por gentileza, que João, ele foi o mensageiro do Senhor, que chamou o povo ao arrependimento antes que viesse o juízo, né? Quantos outros Deus levantou e está nos advertindo que o juízo vem aí e que nós precisamos ser chamados para o arrependimento. O tempo chegou, Cristo nasceu, Cristo veio, morreu na cruz, salvou-nos, foi para a glória e agora ele está levantando mensageiros que está dizendo que o grande dia do Senhor está para chegar. Ainda não chegou, meus amados. Não chegou. Gente, coloca isso na cabeça de vocês. Enquanto a igreja estiver com liberdade para pregar publicamente, não é tempo ainda de desespero. Não é tempo de desespero. Esse negócio, pastor, não vai ter culto. Não, calma, nós estamos descansando a terra. Já já nós vamos voltar a cultuar. Já já nós vamos. Isso é bom para a nossa história. Isso é bom para o nosso tempo presente. Isso é excelente. Só está revelando quem nós somos. Mas nós estamos na internet, nós estamos de casa em casa, nós estamos na rua. Nós não fomos proibidos. Nós não fomos proibidos. A gente encontrou na cidade essa semana irmãos orando na praça. A gente encontra irmãos entregando folheto bíblico. A gente encontra irmãos fazendo live. Então, não é tempo de perseguição. Então, mas haverá um dia do juízo. Mas para nós nascerá o sol da justiça. E aí, antes de haver tudo isso que vai acontecer, antes de haver tudo isso, tem uma promessa agora no final. E eu quero finalizar com essa promessa. E qual é essa promessa? A promessa é que os pais serão voltados para os filhos e os filhos voltados para o pai. O evangelho começa em casa. O evangelho não funciona só na igreja. E se não funcionar em casa, não funciona em outro lugar. Na igreja é apenas o resultado do que é em casa. Quer que eu provo para você ou vou deixar isso para depois? E aí a classe? O que a classe diz? Quer que eu provo agora ou quer que eu mostre o resultado para vocês depois? Alguém da classe pode me interpelar? Ou não tem mais ninguém na... Pode ser agora? Ou você quer depois? Quer agora? Tem gente que voltou a orar, foi agora em casa. Não orava em casa e não orava nem na igreja. A esposa está admirada, os filhos estão admirados, até o cachorrinho está admirado. Ué, nunca vi meu dono desse jeito. Tá vendo como é que é? Então a igreja ela começa na casa, ela não começa na igreja. A igreja é apenas um lugar onde fica mais fácil para as diretrizes da nossa comunidade. Então,
O bendito evangelho, ele começa no lar. Se não funciona em casa, não funciona em lugar nenhum. A mais bela expressão do evangelho é um lar feliz, onde pai, mãe e filhos entendem o papel deles no reino e tem tempo para tudo. Filho que quando você chama ele para ir para a escola dominical, ele faz biquinho. Esposa, quando você convida para ir para a oração, hoje na oração. Marido, quando você convida para ir no culto, eu ir no culto hoje. Não é um lar feliz. Lar feliz é onde o pai e o filho estão convertidos no coração, dizendo: vamos servir o Senhor. A transformação do povo de Deus precisa começar na família. Não há igreja forte sem lares fortes. E um dos sinais da volta de Deus implica isso que estamos tendo: relacionamento familiares. Pais convertidos aos filhos dão mais valor aos filhos do que coisas. Importa-se mais com os relacionamentos do que coisas materiais. Pais convertidos aos filhos ensinam os filhos no caminho em que devem andar. Pais convertidos aos filhos criam os filhos na demonstração e disciplina do Senhor. E isso é uma bênção que vai acontecer na minha vida e acontecer na sua vida. Filhos convertidos aos pais obedecem ao pai, respeitam o pai, cuidam do pai, são gratos e procuram ser a alegria do pai. Eu vou dar testemunho das minhas crianças. Eles me respeitam, têm temor de Deus, cuidam de mim, não tem nenhuma dúvida disso. São muito gratos em tudo. Não é porque são meus filhos, mas se eles ganharem uma bala, eles são agradecidos por causa dessa bala, né? E eles procuram sempre alegrar o meu coração, o coração da minha esposa. Então, filhos convertidos aos pais, não são filhos rebeldes. Então, nós estamos diante de um dia que virá, que é o dia da justiça de Deus. O dia em que Deus vai trazer bênção e maldição, vida ou morte, bem-aventurança ou juízo eterno. O Antigo Testamento termina dizendo que Jesus vem. O Novo Testamento começa dizendo da primeira vinda de Jesus. E termina dizendo da segunda vinda de Jesus. O Novo Testamento termina com a graça dos remidos. E o Antigo Testamento termina com a maldição para os desobedientes. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a compreender a dinâmica do livro de Malaquias e aplicar na nossa vida em todos os tempos. Ora, eu vou fazer uma recapitulação para a gente finalizar. Eles estavam questionando a forma com que Deus ama ele. Em que nos tem amado? E Deus diz assim: eu amo mais vocês e desprezo as outras nações. Deus pergunta para ele, eles perguntam para Deus, em que desprezamos o teu nome? E eles dizem, e Deus diz para ele, quando vocês não me honram. Em que temos profanado? Quando vocês olham para a mesa da comunhão e tratam a mesa de comunhão de qualquer jeito. E em que o Senhor não aceita as nossas ofertas? Porque vocês trazem qualquer coisa. Trazem qualquer coisa. Pega lá um cabrito machucado no campo e traz. Vocês não trazem a boa oferta. Pergunta que eu faço para você. Simplesinha de tudo, sem significado nenhum. Você tem R$ 4 no bolso. Você vai dar 2 de oferta e 2 você vai guardar para você. Qual a nota que você põe na salva? A mais nova ou a mais velha? Pense nisso.
Pensa nisso. Pastor, não tem nada a ver. Só pensa nisso. Não estou querendo dizer nada que não tem nada a ver. Só estou querendo que você pense. Então Deus não estava aceitando o tipo de oferta que ele estava trazendo, até porque eles tinham um pacto de trazer a melhor oferta. Por que não olhas e não aceita? Depois em que enfadamos? Eles estavam enfadando a Deus com as suas conversas atravessadas, as suas formas de tratar a Deus e não respeitar a Deus. E em que havemos de tomar? Deus está convidando eles para tornar para eles, mas se torna para mim, volte para mim, que eu vou ajudar vocês a sair dessa. Em que te roubamos? Todo mundo sabe que Israel deixou de dizimar, e isso era, na prática de Israel, um desleixo muito grande, e Deus tratava o povo de Israel como roubo. Deus tratava o povo de Israel como roubo. Então, eles perguntavam, mas não que ele está roubando? Eu falei, vocês deixaram de dizimar. Mas deixaram de dizimar por quê? Vocês lembram por que eu disse para vocês que eles deixaram de dizimar? Porque eles desviaram da proposta que Deus tinha feito. 11 trabalha e uma cuida da vida espiritual. E eu fico pensando, eu estou desdobrando e é meu serviço, tenho que fazer isso para dar conta da demanda que é cada um de vocês para mim hoje. Mas e o pastor que não tem tempo integral? Como é que faz? Como que está essa igreja? Vocês já pensaram? Vocês já não ouviram reclamar? O nosso pastor não tem tempo nem para ele nem para nós. Então é muito difícil isso. Pensa nisso na hora de você for dizimar e na hora de você for ofertar. E manda uma palavra aos pastores, presidente, que tem condições de assalariar os seus pastores. Deus vai tratar com vocês. Eu mando uma palavra aos pastores, presidentes, que têm condições de assalariar os seus pastores. Deus vai tratar com vocês. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Não quero que você fique bravo, que você coloque eu na geladeira, que eu estou falando contra o pastor presidente. Olha bem o que eu estou dizendo. Ai dos pastores presidentes que têm condições de assalariar os seus obreiros e são omissos nisso. A igreja está padecendo agora porque o obreiro não tem tempo integral para cuidar da ovelha. Vamos perder crente no caminho por causa disso. Mas isso é para uma outra hora. Só estou tomando gosto. Finalizando, que temos falado contra ti? E aí Deus apresenta todas as razões. E agora Deus chama eles para uma conversa. E Deus disse para eles, eu não mudo, eu continuo o mesmo. Então, gente, no nome de Jesus, leia Malaquias, na perspectiva do povo de Israel, e depois aplique na sua vida as lições extraídas desse livro. Deus abençoe a cada um de vocês, a iniciativa de vocês. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Daniele, Sheila, Kátia, todos que tiveram essa iniciativa. Eu sei que tem alguns irmãos que estão ausentes por conta de questão na igreja. O pastor Lucrécio, ele é de grupo de risco e houve um entendimento para ele ficar de quarentena. Em breve, isso tudo vai passar. Semana que vem eu devo de falar sobre a ceia do Cícero Prado, Laerte Assunção e Imperial. O pastor do IP já tomou as iniciativas e já sabe como vai proceder na congregação dele. Aqui eu já tomei a minha iniciativa, eu começo talvez a partir até de hoje ou de amanhã, já distribuir a ceia para aqueles que assim se posicionarem em tomar a ceia. Tá bom? Eu vou pessoalmente nas casas, aqueles que não quiserem que eu vou na casa, eu vou receber na igreja em tempo adequado, e aqueles que quiserem esperar passar a pandemia, eu acho que é o direito de cada um de vocês. Só devemos fazer uma análise do que Deus quer para a nossa vida. Deus abençoe vocês grandemente, que haja paz. Amém? Ao grupo, muito obrigado. Vocês tornaram a minha vida espiritual próspera
E eu me senti muito útil de poder contribuir com vocês nesses 4 capítulos. Pai eterno, eu quero que o Senhor, desde aquele que começou no primeiro dia, mas não conseguiu terminar essa jornada, que o Senhor continue abençoando eles, dando graça, dando paz, dando saúde, Senhor. E, sobretudo, tira o temor, o medo desse tempo que estamos passando e fortaleça-os para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. Amém. Quem que falou esse amém gostoso aí? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus guarde cada um de vocês, tá bom? Um abraço. Amém, pastor. Tchau. Tchau, tchau. Ao pessoal que está aqui no Face, pessoal bonito que está aqui no Face, eu vou despedir quem está aqui. Tem um bom número, né? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Pessoal, se Deus permitir, eu volto ainda hoje. Se Deus não permitir, eu não volto hoje, tá? E eu devo de aparecer aqui na tela de vocês 10h30, que eu ainda vou fazer uma visita com a irmã Janete ainda, né? E aí eu vou voltar aqui. Deixa eu mostrar um negócio aqui, Luiz. Pega um ABC aí para mim. Ó, para quem participar hoje, ó, eu vou sortear um desse aqui, ó. Eu vou sortear um desse aqui. Como é que é esse daqui, Janete? Esse aqui é ovo ungido, tá? Então, ovo de Páscoa ungido. Quem participar, tá bom? Depois eu vou dizer como que participa disso, tá bom? Um abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Oi? Não, saiu aqui esse negócio que você falou aí.